minha entrada na escola se deu em 1963. E eu não entrei direto. Eu entrei depois como excedente. E a partir daí, eu me lembro muito bem que eu nem sabia onde ficava direito a Escola Paulista de Medicina. Aí me falaram, olha, é na rua Butucatu 720. O senhor faz favor, venha até a diretoria, a secretaria, porque o senhor precisa se matricular. Porque senão o senhor vai correr o risco até de ficar fora da escola. Então eu vim correndo. Eu sei que da minha casa aqui, em 25 minutos eu já estava aqui com os papéis na mão. E quando entrei, até pensei que pudesse ser um trote, mas não era. Eu vi 2 pequenas livrarias, logo na entrada, no 720, que é na metade da rua Botucatu. Uma à direita, outra à esquerda, eu escolhi a da esquerda e lá estava o Neme, que era o livreiro que vendia livros de medicina para os estudantes, para os professores, etc. E à esquerda estava o Paulinho, que era o outro livreiro. Fui ao Neme e falei, olha, aonde que é a secretaria que eu preciso... Ah, você é um novo? É, sou eu um novo. Ele falou, vem aqui, olha, esse aí é o Paulinho, ele também é livreiro, você certamente vai comprar livros de nós. Eu quero saber onde é a secretaria, porque eu preciso me inscrever. Tudo bem, então vem aqui. Passamos por debaixo de um pontilhão que chega no Jardim da Anatomia, e ele falou, o senhor sobe a escada, lá naquele canto, o senhor inscreve. E lá eu fiz minha inscrição. A partir desse dia, eu passei certamente os 10 melhores anos da minha vida. Eu não posso me esquecer disso, tanto os 6 de alunato, como os 4 de residência. Foram anos maravilhosos e inesquecíveis. Por quê? Porque eu encontrei na minha turma colegas maravilhosos, professores fora de série. Nas outras turmas, nos residentes e nos próprios funcionários, tudo colaborava para que o ambiente fosse espetacular. E o que aconteceu? Aconteceu que naquela época a escola era muito pequena e a proximidade entre aluno, médico e residente, entre os funcionários, era muito íntima. Todo mundo se conhecia. Então a escola, eu via a escola ir crescendo nesse ambiente, tá certo? Como irmãos, um colaborando. E fora isso, com os professores que nós tivemos, com os incentivos que nós tivemos, eu vi a escola crescer, tanto culturalmente, como cientificamente, tá certo? E como área, como o que poder dar para o aluno cada vez produzir mais. Então, o crescimento meteórico que a escola teve, desta época que eu entrei até agora, é uma coisa realmente até que o indivíduo possa duvidar, porque a área, tudo o que cresceu em volta, veio colaborar muito para o crescimento. Essa proximidade fez criar realmente o espírito da Escola Paulista de Medicina e esse amor que todos nós temos por essa instituição, tá certo? O que aconteceu é que em 1963 para 64 tinha a Lei de Diretrizes e Bases, então eu vou contar uma parte agora do que a proximidade aumentou tanto. A Lei de Diretrizes e Bases obrigava a ter um departamento de educação física. E esse departamento de educação física ficou localizado numa área pertencente à SPDM, que é na Rua dos Otones com a Pedro de Toledo. E esta área foi construída inicialmente uma quadra de futebol de salão e atrás uma estrutura que se tornou o prédio do Departamento de Educação Física, uma estrutura de madeira. E nas últimas 2 salas dessa estrutura foi dado para a Associação Atlética Acadêmica Pereira Barreto, foram cedidas essas 2 salas, e lá começou a parte esportiva nossa. Não, a parte já vinha, mas a parte esportiva mais organizada, com um centro. Além disso, como essa área era uma área que tinha pouca gente circulando, a não ser os alunos da Escola Paulista de Medicina e alguns professores do Departamento de Educação Física, o que aconteceu? Uma coisa que eu não sabia que tinha na escola ou não.
Quando terminavam as aulas, os alunos, eles, em vez de ir para casa, eles iam para essa área, ou para ver treino, ou para conversar, ou até para estudar. E essa área se tornou realmente um centro muito importante. Com relação à escola, o que eu posso falar como ensino? Eu tive professores titulares, que depois se tornaram nomes assim internacionais, já eram, e alguns se tornaram internacionais, desde anatomia, histologia, biofísica, bioquímica, e assim por todas as cadeiras. O ensino e a exigência que nós tínhamos era muito grande, mas também a amizade, a boa vontade que os professores tinham conosco era maior ainda. Então eles queriam realmente melhorar, e eles melhorar a escola, e eles ganhavam muito pouco. O que eles ganhavam era praticamente um salário de fome, tá certo? E eles faziam aquilo por amor à escola, por amor à medicina, por dedicação, como um sentimento de obrigação. Essas foram as cadeiras básicas. Depois nós passamos para cadeiras clínicas, que também tivemos professores notáveis. Eu citar um ou citar outro, eu capaz de cometer uma injustiça com uma série de professores. Então eu não quero. Todos eles realmente marcaram a minha vida, o meu coração, e eu jamais vou esquecê-los, porque certamente eu sou o que eu sou hoje, porque muito aprendi com eles, certo? Então, esta proximidade da escola que fez que os alunos desta instituição se tornassem tão amantes praticamente da Escola de Medicina. Só para vocês terem uma ideia, a minha mulher fala que eu tenho ela e tenho uma amante, e a amante chama Escola de Medicina, tá certo? E não sou só eu, uma série de outras pessoas recebem as mesmas críticas, que para nós são elogios, acerca do que a Escola Paulista de Medicina e como que ela se desenvolveu. A partir do 4º, 5º e 6º ano, como eu tinha muita vontade de fazer uma cadeira clínica, cirúrgica e me dedicar realmente, se pudesse, ficar na escola, eu fiz o exame de residência, fui aprovado, fui classificado, e aí eu passei 4 anos com um aprendizado maciço, dia e noite, e que me fez tornar um médico realmente com M maiúsculo. Eu tenho de admitir que, nesse aspecto, os colegas residentes mais velhos e os professores tiveram uma influência fundamental. Com relação à parte esportiva, eu quero lembrar que antes de eu entrar na Escola Paulista de Medicina, em 1962, teve o Campeonato Mundial no Chile. E o Chile tinha um grito de guerra, que era um grito de guerra muito interessante. Nós entramos em 63, em 64 entrou uma outra turma, vamos fazer um grito de guerra. E aí eu vou falar o nome de um colega meu, que é o Antônio Guilherme Moreira Porto, que foi presidente da Atlética, e falou, vamos fazer um hino de guerra? E nós fizemos um hino de guerra que se assemelha um pouco ao grito de guerra que o Chile cantava nos jogos da seleção chilena, tá certo? Então surgiu o pessoal, tracatá, tracatá. Foi a partir daí, foi na minha turma, que houve a inovação. Antigamente nós só cantávamos o Goodnight, Goodnight Quenquero nas vitórias e até nas derrotas. Agora não, agora nós temos, além do Goodnight, Goodnight Quenquero, nós temos também o grito de guerra, que é o Tacatrá, que ele é realmente imbatível, e todas as outras escolas estão tentando imitar, mas igual o nosso, realmente não existe. E como nós tínhamos muita proximidade na Atlética e eu gostava muito de fazer esporte, eu acabei fazendo parte da primeira diretoria que eu pude fazer parte, quando eu estava já no 2º ano. Eu fui diretor de futebol, depois no 3º fui futebol de salão, e sempre fiquei atrelado às coisas da Atlética. Em 1964,
houve um fato realmente que houve uma certa separação, mas uma separação que eu não diria que foi uma separação assim brutal, de ficarem dois grupos absolutamente que não se conversavam nada, mas houve uma separação relacionada à Revolução. E nessa separação, muitos dos indivíduos que eram da Atlética ficaram do lado do governo militar e eram simpatizantes do governo militar, inclusive eu era um deles. E a outra parte realmente ficou mais ligada à contra-revolução ou ao processo de realmente não aceitar o regime que estava sendo imposto. Mas, apesar disso, sempre nós tivemos respeito muito grande um com o outro. Foram muito poucos os casos que nós tivemos de delação, de coisas desse tipo. Inclusive, eu me lembro muito bem, nós tínhamos o nosso centro acadêmico. Eu quero lembrar que o nosso centro acadêmico, antes de ter a Atlética, era na Borges Lagoa. Embaixo tinha o restaurante, em cima funcionava o centro acadêmico, e lá existia uma pequena sala que era a diretoria de esportes, que depois transformou lá para onde que é a Atlética atual. E teve uma ocasião, em 64, que veio a polícia aqui e levou, acho que aproximadamente uns 12 indivíduos da escola, levou para o DOPS e eles foram presos. Imediatamente eu, que era um dos indivíduos da direita, junto com o professor Ulisses Fagundes Neto, nós fomos falar com o deputado Salvador Giulianelli, que foi aluno dessa escola, e ele era um deputado, ligado também à Arena. Na ocasião era o partido que apoiava a Revolução, e eles nos ajudou demais, e nós fomos lá e conseguimos auxiliar a retirar os indivíduos que eram esquerda. Então, para nós, tinha aquele confronto de conversa, etc., mas a ajuda mútua que um procurava dar para o outro era realmente uma coisa que deve ser salientada, porque eu acho que muito poucas outras escolas tiveram. Hoje em dia, a minha turma, que era uma turma que era dividida nesse aspecto, é uma turma que quando se encontra, seja os indivíduos que estavam de um lado ou do outro, se abraçam, eles têm uma alegria tão grande de se encontrar. Por quê? Porque frutificou um amor dado por essa escola que a gente não consegue realmente explicar. Por que a gente acaba amando tanto essa instituição? O fato é que ela não consegue sair da nossa alma. E isso acho que nós vamos levar para o resto da vida. A partir daí, a escola, já no quarto, quinto ano, a escola foi crescendo e a representatividade da escola dentro das universidades e das faculdades e das escolas isoladas foi crescendo muito o nome da Escola Paulista de Medicina, a publicação de trabalhos científicos, estimulado inicialmente pelo grupo das cadeiras básicas e posteriormente pelos grupos das cadeiras clínicas, e ela foi se diferenciando e se tornando, se não a melhor, certamente uma das 3 ou 4 melhores do Brasil, porque apesar de nós não tínhamos muito dinheiro, mas tinha uma boa vontade, uma procura para tentar melhorar as coisas, que vencia uma série de dificuldades e a gente conseguia realmente sobressair dentro do Brasil. E até no exterior nós começamos a sair. Hoje isso aqui vocês sabem como é que está, é uma grandiosidade, é uma coisa de dar orgulho para o governo brasileiro, para o MEC, para todo mundo, porque a escola é um centro de saber, uma disseminação de ensinamentos que é invejável. E isto a gente tem de levar, e espero que os mais jovens também nutram esse espírito e que também absorvam esse espírito para continuar essa tarefa que começou em 1933, com 33 professores
que se tornaram os primeiros professores nossos, sendo que eram só 31 médicos, 2 não eram médicos, tá certo? E que levaram isso daqui para frente. Outra coisa importante que eu tenho de falar a respeito da escola é numa época que eu não estava aqui. 2 fases. Uma foi o início da criação de departamentos, que o primeiro departamento foi de clínica médica, o segundo foi de clínica cirúrgica, que realmente modificou a estrutura do ensino, e isso teve um grande avanço. A outra coisa foi a criação da residência em 1957. Mas em 1956, o que aconteceu? A Escola Paulista de Medicina é uma escola fundamentalmente privada, na qual a SPDM, que havia sido fundada junto com a escola em 1933, isso é uma coisa que precisa ser compreendida. Em 1933, algumas horas, algum dia antes da criação da Escola Paulista de Medicina, foi criada a SPDM. Não foi criada agora. Ela correu junto com a escola e as duas são irmanadas até hoje. Isso que precisa se compreender, tá certo? E isso foi feito porque a escola era privada. Os alunos pagavam, alguns não podiam, não pagavam, os professores davam dinheiro para sustentar a escola. O que aconteceu em 1956? Nós queríamos a federalização de tudo, mas o governo federal, de uma forma meia malandra, o que fez? Adotou a escola para ele. A escola é minha. O hospital é o que dá o prejuízo, o que necessita de ensino, o que se necessita pagar, deixou para a SPDM. E a SPDM, com galhardia, até hoje, carrega isso nas costas. E até agora, ela tem auxiliado em muitas coisas. Desde 1956, o Hospital São Paulo, e essa disseminação de outros hospitais, o PSF, tudo isso cresceu graças à SPDM, porque se fosse só a Escola Paulista de Medicina, se fosse só a universidade, não iria crescer dessa forma. Então, essa é uma verdade que não pode ser esquecida. E foram coisas que marcaram profundamente a escola. O que aconteceu a partir de 1956 é que os alunos e os professores passaram a não pagar a escola. Porém, o salário que eles recebiam do governo federal, como recebe até hoje, é um salário realmente de só quem tem muito amor para continuar tendo essa constância e essa fidelidade a essa instituição. E aí, o que a gente espera é que esse amor continue, que isso aí não termine, porque se realmente houver o término desse amor pela Escola Paulista de Medicina, eu fico muito temeroso que a gente vai perder aquele DNA, aquela identidade que nos distingue de outras escolas. Formado. O dia de formado foi um dia de alegria, mas um dia de tristeza. Deixar essa instituição foi uma coisa dolorosa. Mas a vida é assim. E aí, lá no Teatro Municipal, já as lágrimas, os abraços com os companheiros foi uma coisa muito emocionante. Mas nós queríamos continuar aqui e isso nós queríamos também desenvolver medicamente, na parte médica, e aí o que aconteceu? Nós decidimos fazer a residência. Fizemos o exame, fomos aprovados, classificados, e aí aconteceu uma coisa interessante. Quando faltavam 5 dias para iniciar a residência, eu era um dos mais jovens da minha turma e antigamente os mais jovens eram chamados para servir como médico no Exército. Faltavam 5 dias e eu já tinha entrado na residência, que já tinha sido aprovada aqui no Servidor, que foram os 2 lugares que eu prestei, e nas 2 eu passei, porque eu era bem preparado pelos professores. E aí o que aconteceu? Nessa entrada para a residência, 4 dias antes, eles me telefonam e falam, olha, aqui é do Exército Brasileiro, nós estamos chamando o senhor para vir servir o Exército Brasileiro como médico. Eu falei, olha, eu acho que o senhor não está entendendo bem, porque eu já fui dispensado por excesso, fui dispensado com excesso de contingente, eu já prestei exame de residência, já entrei e vou entrar na Escola Paulista de Medicina. Ele falou, olha,
como residente. Ele falou, não, o senhor não precisa se preocupar. O seu lugar no Hospital São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, está reservado. Só que o senhor vai fazer o ano que vem, porque esse ano o senhor vai servir o Exército. Para mim foi uma tristeza muito grande, porque eu não queria deixar os colegas que eu tinha me acompanhado a vida toda, e eles iam continuar na residência, e nem os residentes mais antigos e os que vinham atrás de mim, os que iam se formar, que eram todos muito próximos. Eu ia perder pelo menos um ano desse vínculo, e eu não queria de jeito nenhum, e não queria me afastar daqui. E aí fui falar com o coronel, ele falou, não, o senhor vai servir e não tem jeito. Mas eu entendo, não, o senhor vai servir, vai ser uma honra para o senhor. E aí ele falou, daqui 2 dias o senhor esteja aqui para experimentar a farda. E eu fui para lá experimentar a farda, não era a medida da farda. E quando eu estava tirando medida, um capitão passa e fala, José Carlos Del Grande, José Carlos Del Grande. Eu falei, pô, agora só falta eu ser preso, porque eu falei que não queria ir. E aí, o que aconteceu? Ele falou, sou eu. O senhor faz favor, me acompanha. Eu falei, vou em cana. O coronel não gostou que eu falei que eu não queria servir. Aí fui lá, ele falou, olha, eu estou apresentando aqui para o senhor o 2º tenente que serviu numa cidade do interior, mas ele vai casar e ele precisa servir mais 1 ano, e o senhor foi o último admitido como médico. Se tiver de dispensar, o senhor primeiro escolheu o que o senhor quer. O senhor quer servir ou o senhor quer ir embora? Falei, eu quero ir embora agora. Dei um abraço nesse médico que estava entrando e falou, você não sabe o benefício que você está me fazendo. Vim voando para a escola para ver arrumar a cama, o lugar, porque a residência ficava no 1º andar, onde que hoje é a diretoria, a superintendência do hospital. Era lá a residência. Eu entrei lá correndo e falei, olha, eu vou escolher minha cama. E só sobrou uma beliche, num quarto com 2 R2. Tinham 2 R2 que estavam dormindo numa cama e uma beliche. E eu peguei, me amoitei na parte de baixo. E, de repente, depois de 1h30, chega um outro médico que fala, olha, eu sou o Tarcísio, tá certo? Eu acabei de servir a aeronáutica, fui dispensado ontem e eu estou vindo para cá porque eu prestei exame ano passado, porque eu fiz o 6º ano na escola e eu tô vindo aqui para a residência. E aí sobrou a cama de cima para ele. E nesta proximidade desta cama, nós tornamos amigos muito próximos, nós terminamos a residência junto, fizemos nosso consultório junto. Eu fui padrinho dele em casamento, ele é meu padrinho, eu sou padrinho do filho dele, e nós somos sócios. Até hoje, tudo que nós ganhamos é dividido em 2 e acabou. Se ele ganhar mais um mês, eu ganhar mais, não faz mal, é tudo dividido em 2. Foi a única sociedade desse tipo que deu certo até hoje. Mas certamente, o conhecimento nosso, dia e noite, em plantões, nessa proximidade, nessa amizade que se criava junto à residência, permitiu que a gente tivesse uma confiança tão grande no outro. E aí, então, nós fizemos o 1º ano geral, o 2º ano geral, o 3º ano fomos para gastrocirurgia, tá certo? Sob a chefia, então, o professor Edson de Oliveira. Depois, nós fizemos o 4º ano. Já no fim do 3º ano, o que aconteceu? Começaram os médicos que eram chefes do pronto-socorro, eles estavam começando já a ir para a vida deles e nós começamos a ocupar o cargo de chefia de cirurgia do pronto-socorro. Era um cargo de altíssima responsabilidade, como é agora, mas na ocasião era também responsável pelo ensino, grande parte do ensino do 6º ano médico, e era responsável por todos os casos cirúrgicos que estavam no hospital. Era uma coisa muito mais, era única. Então, o chefe de plantão de cirurgia era o chefe de plantão que comandava a recuperação anestésica, comandava tudo que era decidido em termos cirúrgicos, era baseado no que
ia determinar o chefe de cirurgia. Então, desde muito cedo, nós tivemos uma responsabilidade. Assumimos, assim como eu, o Tarcísio, outros também assumiram, outros colegas da mesma situação assumiram, e nós fomos crescendo nesse ambiente. Eu fui chefe de pronto-socorro, do plantão de pronto-socorro de cirurgia, durante mais aproximadamente 8 anos. E aí, então, o aprendizado prático cresceu demais, nós já nos sentíamos aptos a fazer cirurgia, abrimos consultório, nós somos todos que partiram para também a vida de atendimento médico fora dos portões da Escola de Medicina, saíram bem, e nós também fomos bastante felizes, né, nessa situação, e nós tornamos médicos realmente com capacidade de resolver a imensa maioria dos casos de cirurgia de aparelho digestivo. E a parte acadêmica? É lógico que não se podia ficar só no pronto-socorro sem estar ligado a uma disciplina. E nós fomos para o departamento de cirurgia e fomos para a disciplina de gastrocirurgia, e lá ficamos. Durante 7 anos, trabalhamos absolutamente sem ganhar um tostão, por amor à instituição. Foram 7 anos, todos os dias, pelo menos num período, quando não 2, fazendo cirurgia, ensinando alunos e ensinando residentes. Naquela ocasião, nós dávamos o 3º ano, para o 4º ano, para o 5º ano, passávamos visita no pronto-socorro e dávamos também aula para a enfermagem. Então, a sobrecarga de trabalho era enorme, mas para mim a compensação do ensinamento ministrado pelos nossos professores, pelos nossos chefes, era uma coisa fantástica. E isso realmente nos fez desenvolver assim a tendência a passar também a parte de ensino. Em 77 fomos contratados pela Escola Paulista de Medicina como auxiliar de ensino. Depois fizemos um concurso para professor auxiliar, fomos aprovados. Depois fizemos um concurso para professor adjunto, fomos aprovados. E depois passamos por um crivo para professor associado, que é onde nós chegamos, e aí nós encerramos a nossa a carreira acadêmica na Escola Paulista como professor associado. Depois de professor associado, nós temos o professor titular.